Bom dia, gente. Eu vou fazer a introdução sobre o nosso trabalho. A temática dele é discutir sobre a violência doméstica, o abuso doméstico, né? E a criação da rede Mete a Colher, que é um projeto que é feito justamente para tratar sobre isso. Então, vamos lá. Com as redes sociais, os meios de comunicação na atualidade, é, as informações na contemporaneidade e tudo mais são muito mais facilmente disseminadas. E isso ajuda vários discursos de cunho feminista, como a desigualdade de gênero, o machismo, e essa facilidade de disseminação desses assuntos e desses temas ajuda com que esses grupos, essas mulheres, tenham mais visibilidade e sejam mais ouvidas nas redes sociais, na internet e afins. E, infelizmente, mesmo assim, no Brasil, cada dia morrem 13 mulheres vítimas dessa violência, do abuso doméstico. E foi com o intuito de resolver esse problema, ou de pelo menos amenizar esse problema, que foi criada a rede colaborativa online chamada Mete a Colher, que é basicamente um ambiente online onde você pode falar sobre abuso doméstico, denunciar. É basicamente uma rede que serve para dar apoio para as mulheres que passam por essas situações e querem ou ajudar outras mulheres ou mulheres que estão nessa situação e precisam ser ajudadas. E o nosso trabalho vai basicamente falar sobre esse movimento. No Brasil, a violência doméstica atinge os mais diversos lares, valendo ressaltar a presença da violência conjugal nesse âmbito, a qual se manifesta não apenas na forma de agressão física, mas também inclui comportamentos hostis, tipo a intimidação e a desqualificação feita por parte do agressor. Uma das maiores dificuldades para lidar com o abuso é que ele passa despercebido. Muitas vezes o abusador e a pessoa abusada não conseguem distinguir o comportamento abusivo de uma conduta normal e saudável. O problema precisa de um nome e de um endereço para ser resolvido, senão o relacionamento se torna uma tortura, uma prisão invisível. De acordo com a cartilha Enfrentando a Violência contra a Mulher, que foi publicada em 2005 com o intuito de orientar profissionais que trabalham diretamente contra a violência doméstica, os relacionamentos abusivos têm um ciclo que se manifesta em 3 fases bem diferentes uma da outra. Na primeira fase, a tensão no relacionamento se manifesta na forma de agressão verbal, como gritos e xingamentos, e esses perduram até que explodem para a segunda fase, onde surgem as agressões físicas. Essa segunda fase é considerada de duração mais curta, até porque logo que a agressão se dá, vem o sentimento de culpa que vai comandar a terceira fase. Nessa terceira fase, que recebe o nome de fase lua de mel, o agressor se arrepende das suas ações, sentindo uma espécie de remorso ou culpa por causa do medo de perder sua companheira, que vai acabar desculpando ele, renovando esse ciclo que vai fragilizar cada vez mais a vítima. A cartilha também ressalta a importância do apoio de uma terceira pessoa para romper esse ciclo de abuso e desvencilhar a vítima desse homem abusivo. Tendo tudo isso em mente, o Mete a Colher afirma que a sororidade, que é uma doutrina de vertente feminista que ressalta a importância da empatia e do apoio entre as mulheres, é capaz de desbancar uma série de concepções que a sociedade impõe sobre as mulheres, de se destacando entre essas a ênfase na rivalidade feminina e também as implicações de ditados como aquele que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, sendo que esse até chegou a inspirar o nome do coletivo que a gente discutiu. O Mete a Colher produziu um vídeo simbolizando e explicando o ciclo do abuso, de um relacionamento abusivo, e esse vídeo teve uma grande repercussão no Facebook. Consistia em alguns elementos gráficos em forma de desenho, basicamente 3 personagens que tinham vida, só que o sentido era muito adquirido também a partir do texto que acompanhava cada imagem. O principal objetivo era, de forma simples, tentar ilustrar a vida de uma mulher que sofre com um relacionamento abusivo, e ele focava principalmente nas fases do ciclo do abuso, que seria a escala de tensão, a explosão da violência, a lua de mel e, em seguida, o ciclo voltando a se repetir. Sendo assim, ele mostra a ideia de que uma mulher precisaria, sim, de ajuda para poder sair de uma situação de um relacionamento abusivo. E aí a produção de sentido, ela se dava basicamente a partir da articulação dos elementos, tanto gráfico, quanto textual, quanto sonoros também, porque a música ela se alterava conforme as fases iam se alterando também. Eu vim explicar para vocês o percurso gerativo no nível narrativo, que é aquela parte da análise semiótica discursiva gramsciana, e ela funciona basicamente assim. Fala que a conjunção tem valor de união
e isso significa aproximação do objeto de valor. E a junção tem valor de separação, ou seja, afasta do objeto de valor. Esse objeto de valor que a gente está falando é o rompimento do ciclo do abuso, e vocês vão entender essa parte mais pro final, o que é essa conjunção e essa disjunção que eu tô falando. Enfim, identificando os níveis narrativos, tem 4. O de manipulação, competência, performance e sanção. O de manipulação é perpetrado por um sujeito para outro sujeito querer fazer ou dever fazer alguma coisa. Nesse contexto, por exemplo, pode ser quando o marido determina para a esposa que ela não pode usar roupas curtas ou decotadas. E aí ele vai falar para a esposa o que ela deveria fazer. Depois disso, vem a competência, quando o sujeito da ação tem a capacidade de poder fazer ou saber fazer o previsto pela manipulação. É meio que quando você já se dá conta, entendeu? Por exemplo, a competência estaria na rede Mete a Colher, porque ali ela identifica o começo de um ciclo do abuso e tenta interromper, tenta ajudar por meio desse vídeo que elas fizeram bem didático. Depois tem a fase de performance, que é a fase em que ocorre a transformação de estado de ação, que seria, por exemplo, a mulher tá sofrendo o abuso e aí alguém de fora, uma outra mulher, vai lá e tenta ajudá-la. No caso do vídeo é quando a outra mulher vem e procura ajudar e tirar ela daquilo. E nesse momento que ela deseja ajudar, ela entra em conjunção com a vítima. Então, nesse momento, a vítima fica em disjunção com o relacionamento abusivo. Tipo, ela se afasta, ela fica mais perto de quebrar o ciclo. A partir disso, vem a fase de sanção, que é a 4ª e a última fase do esquema narrativo canônico e a comprovação de que a performance foi realizada. Mas isso não mostra no vídeo do ciclo do abuso, do Mete a Colher, mas seria quando a vítima percebe que ela vive uma vida sem relacionamento abusivo e vê de fora como era a vida dela dentro de um relacionamento abusivo. Então, nas fases narrativas, é muito fácil da gente perceber que a vítima está em conjunção com o relacionamento abusivo e, consequentemente, em disjunção de uma vida boa e feliz. E depois que ela passa por essas fases, especificamente a de performance, a mulher disposta a ajudar, que vem socorrê-la, entra em conjunção, consequentemente em disjunção de uma vida boa e feliz. E depois que ela passa por essas fases, especificamente a de performance, a mulher disposta a ajudar, que vem socorrê-la, entra em conjunção com a vítima e auxilia ela na disjunção do objeto de valor, que é como se fosse, por exemplo, a mulher que entra em conjunção está ajudando ela a ficar longe do relacionamento. E a partir do momento que ela se separa, que ela consegue ter esse espaço do relacionamento, ela consegue atingir o objeto de valor, que é a quebra desse ciclo abusivo mostrado no vídeo do Mete a Colher. A intenção do vídeo é explicar um pouco mais sobre como funcionam as relações abusivas, mostrar a rede Mete a Colher como um meio de apoio às mulheres vítimas dessas relações, mostrar um pouco o canal também, que pode ser útil para a busca de informações sobre o assunto, e também promover o apoio mútuo entre as mulheres. O discurso ele evidencia a relação entre o enunciador e o enunciatário, e as marcas desse discurso são determinadas pelo eu, aqui e agora. O eu, ele caracteriza o sujeito que é presente nas 3 personagens. Primeiro, no homem abusador, que ele é o agressivo. Em segundo lugar, na vítima, né, que é a mulher que sofre com as ações do homem. E em terceiro, uma terceira mulher que tenta tirar a vítima desse ciclo do abuso. O interessante aqui é que o aqui e o agora não são determinados. Isso acontece porque as relações abusivas não têm hora e nem lugar para acontecer. Elas podem ter acontecido no passado, elas podem estar acontecendo agora no presente e podem ocorrer no futuro. O vídeo e o artigo tentam ensinar um pouco a reconhecer a importância da semiótica gramsciana na análise da mensagem que o enunciador pretende transmitir.
E além disso, eles também tentam mostrar um pouco a relevância de cada detalhe do vídeo, ou seja, os textos, as cores e os sons, na compreensão dele. Esse trabalho também é muito importante, porque ele serve de identificação muitas vezes. Acontece muito de a mulher estar numa relação abusiva e não perceber. E assim, no momento que ela vê o vídeo, ela pode se sentir identificada com a vítima e perceber a sua própria relação sendo mostrada no vídeo. E além disso, se na vida real uma mulher está prestes a ajudar uma outra vítima, ela pode se sentir motivada a agir como a terceira personagem que aparece na trama.